Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mensagens Bíblicas. E hoje vamos meditar, em mais um versículo, mais uma passagem bíblica, que é muito importante, Eu acho que não tenho certeza que tudo que está na Bíblia não só contém como a Bíblia é a própria palavra de Deus dela, que se manifestou a palavra de Deus não só como Bíblia, mas também carnalmente, que acreditamos que Jesus Cristo foi e é e sempre será a palavra de Deus em forma de vida, em forma viva, E a palavra de Deus que escrita, que é a Bíblia. E hoje o título desse vídeo, não sei se você verá, mas o título desse vídeo é baseado em livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 em diante, que é o título do textual da palavra de Deus. Deus responde a Jó e mostra de sua grandeza e sabedoria. Vamos ler então. Acompanhe você com a sua Bíblia aí na sua casa, acompanhe comigo a leitura aqui de mais um grande capítulo da palavra de Deus. Jó 38, livro de Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sabes tu? Versículo 6. Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos, e disse: Até aqui virás, e não mais adiante, aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostrastes a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se transforma como barro sob o selo. Tudo se transforma como barro sob o selo, e se põe como vestidos. E dos ímpios se desvia sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeastes no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se até as portas da morte, ou vistes as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegastes às larguras da terra? Faze-mo saber se tu sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quantas trevas? Onde está o seu lugar? Para que atragas os seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entrastes tu até aos tesouros da neve, e vistes os tesouros da saraiva, que eu retenho para o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra?
Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que vento procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Órion, ou produzir constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o conhecimento? O entendimento, perdão. Quem numerará as nuvens pela sabedoria, ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pega os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis, estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Bom, meus amados, estamos aí em mais um texto bíblico da palavra do Senhor, da Bíblia. Consideramos ser a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que entendemos assim, eu entendo assim de uma forma sublime, de uma forma gigantesca, o poder de Deus, a grandeza do Senhor. Pois Deus, Ele não só é a origem de todas as coisas. Deus também criou a origem. Ele é o Criador de todas as coisas. Nada do que existe, até mesmo antes de existir, Deus criou a existência. Porque tudo tem uma origem, tudo tem um começo, tudo tem uma forma. Nós, seres humanos, pegamos tudo pronto. Tudo que nós sabemos, tudo que nós achamos que é, nós já pegamos tudo pronto. Tudo que nós tivemos que pegar, tudo que nós tivemos que fazer, é pegar o que está pronto, estudar e dar o nosso parecer do que nós achamos. Mas Deus já tinha feito tudo, tinha criado tudo, tinha feito tudo. A resposta para todas as perguntas, eu digo, Deus, Ele é a resposta, para todas as perguntas. Deus é a origem de todas as coisas. Como uma pergunta que fala, quem produz as constelações? Mas a ciência diz que as constelações se criam sozinhas. Mas até o fato de se criarem sozinhas, isso é uma permissão de Deus. As estrelas do céu que se acendem, duram bilhões de anos e se apagam. Isso é uma permissão de Deus. Eu quero deixar bem claro que tudo, exatamente tudo, é criação de Deus e permissão de Deus. Nós, como seres mortais, falhos, errantes,
Entende? Não podemos fazer absolutamente nada. Pergunta para qualquer cientista, para qualquer poderoso, se ele consegue parar uma tempestade, se ele consegue parar um vendaval, se ele consegue parar uma inundação. Não consegue. Pergunta para qualquer cientista se ele conseguiu impedir de um vírus mortal como o Covid-19 de matar milhões de pessoas no mundo. Não conseguiu. Não conseguiu. E como é que eles descobriram a cura para a Covid-19? A cura não. Porque eles não conseguiram encontrar a cura, eles conseguiram encontrar o tratamento. Entende? Conseguiram encontrar uma forma de evitar. Ainda assim a doença consegue matar pessoas. Porque se não é Deus, gente, não é Deus determinar, não é Deus mostrar as coisas para o ser humano não consegue nada, nem com toda a sua inteligência, nem com todo o seu conhecimento. Entende? E Deus, ele não precisa de nada, porque tudo foi ele que fez, tudo ele criou. Por que Deus vai precisar de algo? Entende? Deus não precisa de nada, não precisa nem que defendam ele, nem que... Entende? Quem é o ser humano para defender Deus? Quem é o ser humano para criticar Deus? O ser humano não é nada. Se Deus criou o universo, Deus criou as constelações, Deus criou as estrelas, Deus criou a chuva, Deus criou até os mínimos detalhes, até de uma gota de chuva. O que é nós? Entende? Que nós não somos nada. Também agora eu quero falar um fato muito importante para vocês. Tem alguns versículos da palavra de Deus que falam a origem dos filhos de Deus. Quero deixar bem claro para vocês, gente. Os filhos de Deus são criações de Deus. Entende? Os filhos de Deus, que aqui falam aqui, tem até um versículo lá, a palavra de Deus, que lá em Hebreus tem escrito assim que não sujeitaremos nós ao Pai dos Espíritos. Deus, sim, ele é o Pai dos Espíritos, mas não o Pai no sentido que ele gerou os Espíritos. Deus, ele criou. Deus, ele é o Criador. O Criador. Deus criou a criação. Entende? Os anjos são criaturas de Deus espirituais. Os humanos são criaturas humanas, criados do pó da terra. Entende? Deus fez o protótipo foi Adão. Entende? Deus criou o protótipo e dali iniciou-se uma raça chamada raça humana. Entende? Deus criou a raça humana. A partir dali, dessas duas criaturas que ele formou, homem e mulher, ali surgiu a raça humana. Apesar de a ciência dizer que o homem veio do macaco, entende? Essas coisas ali, que tem também a base de conhecimento falando da origem dos Neandertais, do Homo sapiens. Essa é a explicação humana. Entende? A explicação humana, a explicação da ciência para as coisas. Entende? Tudo porque eles não querem aceitar, eles chamam a criação de mito. Porque a ciência ela é baseada nisso. Tudo que não se pode provar cientificamente eles não aceitam. Entende? Mas Deus não precisa da ciência. Para tu ter uma ideia, a ciência humana é uma criação de Deus. Entende? Se Deus não quer que o ser humano entenda isso, que ele criou a raça humana, o ser humano nunca vai chegar a esse conhecimento, porque isso é uma permissão de Deus. O fato de os ateus não acreditarem em Deus, isso é uma permissão de Deus. Entende? O fato de existir religião no mundo é permissão de Deus. O fato de existir sectarismo é permissão de Deus. Tudo, nada está fora do controle e da vontade perpétua, eterna do Criador. Ele está no controle de tudo. E se um dia esse planeta aqui que ele criou, que ele fez, em que ele enxertou e criou a vida humana, a origem, a vida terrestre, no sentido geral, o bioma terrestre,
os mares, Ele permitiu que os mares produzissem vida, Ele permitiu que a terra produzisse vida, criou a raça humana, criou os animais, entende? O dia que Deus dizer, não, agora chega, vou encerrar a vida humana, vou encerrar a vida terrestre, vou apagar o planeta da existência. Pum. E o que nós vamos poder fazer? Absolutamente nada. O que o ser humano pode fazer? Nada. Porque Deus é soberano, está no controle de tudo, sempre esteve, sempre estará. E outra coisa que eu quero deixar bem claro para você, que acidentalmente assistirá esse vídeo, Deus, Ele não é eterno. Deus é muito mais do que eterno. Deus é o Criador da eternidade. Ele criou a eternidade. Deus não pode estar sujeito a uma coisa que Ele mesmo criou. Tá? Deus não é imortal, Ele é além da imortalidade. Entende? Tudo é criação de Deus. Tudo existe por causa da sua infinita, suprema, grandiosa e poderosa vontade. Deus não é só onisciente, onipotente, onipresente. Deus criou essas coisas. Deus é o alto, infinito, inalcançável, indescobrível, entende? Poder, entende? Deus, Ele é o poder, mas também criou o poder, entende? Tudo que você, tudo que eu, tudo que nós entendemos sobre Deus, nós acreditamos em Deus, mas tudo que você entende por vida, tudo que você pensa da vida, tudo que você entende por vida, é o que Deus permitiu de você entender. Tudo que a ciência, o conhecimento chegou até aqui, porque Deus permitiu que o ser humano chegasse até aí. Mas só vai ter aí. Por que não passa? Por que não vai além? Por que leva anos e anos e anos para o ser humano descobrir uma coisa? Até hoje o ser humano não descobriu a cura da AIDS. Estão tentando achar uma forma, encontrar uma forma de curar a AIDS. Vamos torcer que dê certo, né? Mas se Deus não quiser, não vai adiante. O ser humano também quer descobrir uma forma de ser imortal na carne. Entendeu? Mas se Deus não permitir, não vai adiante. Aí o ser humano, eu descobri a imortalidade, então sou superior a Deus. Se Deus não quiser, mano, imortal, você morre. Entende? Porque tudo está sob o controle de Deus, tudo é permissão dele, tudo acontece porque Ele quer. Entende? Essa é a vontade do Senhor. A vida, a morte, o pós-vida, se existir, entende? Nós acreditamos que existe o pós-vida, é a permissão de Deus. O céu, a terra, o inferno, os anjos, os demônios, o ser humano, a raça humana, entende? O espírito humano, entende? A vida humana, tudo, o sistema nervoso, o sistema, tudo o nosso conhecimento, tudo o que nós sabemos sobre a vida, é tudo para Deus é minúsculo. Entende? Diante da grandeza, da inalcançável, inatingível grandeza, inatingível poder, majestade, glória. Tanto que somente o Filho de Deus, ele fala assim, ninguém foi ao céu, senão desceu do céu. Entende? O Filho é que permite que nós chegamos pouquíssimo perto, entende? E nos conduz ao Pai. Entende? Ele deu livre acesso, entende? Ao Pai. Entende? É por intermédio do Filho que chegamos ao Pai. Entende? Porque Deus, gente, Deus
Muita gente, alguns chamam de Deus que Deus é uma vibração, outros dizem que Deus é uma invenção humana. Tudo isso, o que o ser humano acha, o que o ser humano pensa, entende? É Deus colocando isso na mente do ser humano, para o ser humano ficar, não que Deus queira, entende? É que não queira, gente. O ser humano nunca vai chegar a entender quem é Deus, entende? Nunca, nem nós que somos, nem os evangélicos, nem os cristãos, os espírita, budista, nenhuma religião vai saber quem realmente é Deus, entende? Porque a nossa mente não aguentaria isso, tanto conhecimento, o nosso cérebro explodiria. É muito conhecimento, muito poder, vai além do que possamos imaginar, conhecer, entende? Porque um Deus poderoso, entende? Deus que controla todas as coisas, criador de todas as coisas. E eu fico alegre de saber que, contente em entender a vontade do Senhor, porque tudo acontece porque Ele quer, e nada podemos fazer para mudar. Está escrito na palavra de Deus: nada poderá fazer que você se escape das minhas mãos. Tudo acontece por determinação dEle, pelo querer dEle, e isso é ótimo, entende? Eu me sinto feliz, alegre em saber, entende? Em saber que Ele permite o ser humano saber que Ele é Deus, entende? Saber da existência, entende? Não saber só da existência, ter ciência que tem um Deus tão grande, tem não só um Deus, mas o único, entende? A origem, entende? O começo, o princípio de todas as coisas ao seu dispor, porque Deus criou um mundo tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso. Para quê? Por que Ele permitiu do planeta existir? Por que Ele permitiu do universo existir? Por que Ele permitiu da raça humana existir? Por que Ele permitiu dos animais existir? Entende? Por quê? Porque Ele quis. Entende? Deus precisa que a raça humana exista? Não precisa. Deus precisa que a ciência exista? Não precisa. Deus não precisa de nada. Entende? Ele fez todas as coisas para a sua própria alegria. Porque está escrito: Ele viu Deus que era bom. Deus criou a raça humana e viu Deus que era bom. Porque se Deus visse que não era bom, Ele teria destruído, aniquilado, acabado. Entende? É isso. Ah, mas Deus está sozinho. Se Ele está sozinho, Deus não precisa nem de companhia. Ele se completa. Nós, seres humanos, que precisamos de companhia. Por que Deus criou uma companheira para Adão? Porque o ser humano precisa. O ser humano precisa de carinho, precisa de companhia. Agora, Deus precisa disso? Deus não precisa. Entende? Por que Deus criou os anjos? Porque Ele quis. Entende? Eu não falo isso, eu falo isso com toda a convicção no meu coração, com toda a alegria. Eu me sinto feliz em falar isso, me sinto honrado que Ele está permitindo de eu passar essa mensagem para você que está vendo esse vídeo. Entende? Eu me sinto feliz, alegre em saber, entende? Que Deus se importa. Ele não precisa se importar, Deus se importa com a sua própria criação. Entende? É como você pegar um vaso, você criar um vaso, criar alguma coisa. Eu criei um bolo, você se importar, você ter aquele cuidado com uma coisa que você fez. Então, Deus é caprichoso. Ele criou tudo nos mínimos detalhes e cuida da sua criação. É como você plantar um pé de limoeiro e todo dia Ele cuidar, todo dia Ele se importar, regar. É assim que Deus é. Deus é zeloso pelas coisas que Ele faz. Não que Ele precise ser zeloso, mas Ele tem uma certa importância, um certo cuidado, entende? Em permitir que as coisas existem, em manter
ter as coisas existentes ali pela sua infinita e suprema e grandiosa vontade, única vontade. Por isso nós louvamos, engrandecemos, entende? Todo dia o nosso Deus. Se você puder, a hora que você levantar do seu de manhã hoje, glorifique a Deus, agradeça. Ou se você não acredita em Deus, só agradeça. Agradeça da sua forma, mas saiba no seu íntimo, do seu coração, entende? Que você está aí vivo, entende? Porque Deus quer. As pessoas morrem, deixam de existir porque Deus quer. E isso é maravilhoso, isso é esplendoroso para nós, entende? Sabemos que somos unicamente tudo que existe. Nós, seres humanos, somos a vontade de Deus, existimos pela permissão dele, porque ele quer, e isso é ótimo, porque Deus é amor, Deus é alegria, Deus é justiça, entende? Deus é justo. Por mais que o ímpio ache que sai impune, no tempo certo chega o seu castigo. Por mais que nós achamos que nunca vai acontecer as coisas na nossa vida, no tempo do Senhor, no tempo da sua permissão, a justiça acontece na nossa vida. Tá bom, meus queridos? Essa é mais uma mensagem para você. Que você tenha um ótimo descanso, porque eu estou gravando esse vídeo de madrugada. Quando você acordar, que você possa acordar feliz, com muita saúde, com muita alegria. Um ótimo abraço e até o próximo vídeo.